Além da carência de médicos, há uma outra realidade que preocupa gestores e usuários dos serviços de saúde: a formação acadêmica. 2 médicos são caçados todo mês. É o que você vê agora. Eu vou dar um exemplo. Eu passei 2 anos fazendo um pós-doutorado e fiquei surpreendido ao ter o meu médico de família, porque todos têm um médico de família, eu estava na Holanda. Ele foi quem fez todo o meu atendimento de otorrinolaringologia. Aquilo que eu só fazia no Brasil com otorrino, eu fiz com um médico de família. Então, isso dá um dimensionamento diferenciado, né? Se as atribuições daqueles que estão na atenção básica, elas são mais abrangentes, a necessidade de médicos na especialidade pode variar. Porque vai ficar para o otorrinolaringologista aquilo que é mais complexo. O Reino Unido, ele contabiliza força de trabalho a partir do momento que o indivíduo entra na graduação. Porque, a partir desse momento, ele diz quantos vão na atenção básica, ou espera-se que vão, ou necessita-se que vão para a atenção básica. E todo o sistema funciona assim, de maneira integrada. 292 municípios, todos os municípios têm médicos. Não há município sem médico em Santa Catarina. Claro que isso se deve a uma característica, né, geopolítica e de uma demografia que se fez a mais igualitária possível, com desenvolvimento de polos regionais que permitiu que 30% dos médicos ficassem na capital e 70% dos médicos se distribuíssem até no mais longínquo eixo leste-oeste, que é a fronteira com a Argentina. A grande maioria desses municípios tem hospitais pequenos, com em torno de 60 leitos, uma boa distribuição de referência e contra-referência. E lá também temos algumas dificuldades. Temos, por exemplo, em Florianópolis, dificuldade de fechar uma escala de plantão com anestesistas, com ortopedistas. Um outro elemento, né, que a gente denota em nossas discussões e tem discutido bastante, identificando essa problemática, tem a ver com a questão da abertura dos cursos. Lá no Conselho Nacional de Saúde nós recebemos em todos os meses para avaliar, e a nossa função é avaliar a necessidade social, avaliar a pertinência, não é a parte do projeto pedagógico, de cursos de medicina. Quer dizer, hoje nós sabemos, colocando em perspectiva, em progressividade, que daqui a 10 anos, talvez nós não vamos ter o problema da escassez, nós vamos ter o problema do excedente. E de um excedente que vai ter o problema da qualidade na formação. Então, uma aparente solução, abre-se cursos para resolver um problema de falta de trabalho, pode gerar daqui a 10 anos um excedente, né, de trabalho desqualificado. Aí nós vamos ter outro problema, porque se é muito difícil abrir um curso de medicina, é muito mais difícil se fechar um curso de medicina que não está em condições de funcionamento. Nós julgamos em torno de 60 médicos todo mês e 2 cassações do exercício profissional são feitas por mês. 2 cassações. Então temos um trabalho muito duro, muito difícil, mas protegendo a sociedade dos maus profissionais. Claro que isso não impede a existência de mal profissional, nós vamos ter sempre denúncias, e isso é muito bom, é a cidadania da população, vendo quem é que não trabalha adequadamente, que nos faz punir estes médicos, e daí a importância desse papel de proteção. Mas estamos preocupados com a qualidade da formação dos médicos. E isso não é só de agora. Esse nosso discurso não se faz de agora. É um discurso de décadas, sempre criando alguma dificuldade para a abertura de escola médica, não por corporativismo, não por reserva de mercado, mas porque essas escolas eram criadas por interesse econômico e não social, não tinham hospital público para o treinamento, para o exercício, não tinham uma adequação para a pós-graduação, para a residência, para o treinamento em serviço, e não tinham a necessidade social, além de falar de um corpo docente que não tinha a qualificação adequada. Faculdades
se elas tiverem que vir, que venham nos locais devidos, onde haja demanda social, com residência médica, hospitais e escolas qualificados, número de preceptores, inclusive um contingente deles em dedicação exclusiva, e para isso precisa se valorizar realmente a saúde e começa por financiamento. Eu acho que essas improvisações, reconheço a motivação até de atender a população, nós precisamos tomar muito cuidado, talvez nós estejamos num momento extremamente precioso, onde o país está sendo visto pelo mundo todo, onde cresceu economicamente, mas seguramente nas áreas sociais nós podemos trilhar um caminho bem mais coerente. Aparecida, que é secretária de Reparo, de ADEMA agora, é vice, ela tem 100 equipes lá, ela tem 70 preenchidos, 30 ela não consegue preencher. Aí ela fez o quê? Ela fez uma equipe múltipla, com pediatra, ginecologista, com enfermeira, só que ela tem que bancar, porque o Ministério não banca isso aí. E outra coisa que ela fez um concurso para pediatra há pouco tempo agora, 10 equipes. Ela tem carreira lá, aumentou o salário de médico, até isso deu problema para ela, porque outros profissionais, inclusive farmacêuticos, ficaram bravos e tal. Ela aumentou o salário de médico recentemente, fez concurso para pediatra, certo? 10 cargos, teve 5 candidatos. Na verdade, acabaram... 2 vieram fazer exame e passaram. Um já era funcionário dela, médica dela já, então ela ganhou um pediatra. Porque não tem pediatra. E alguém está discutindo isso? O Brasil aplica hoje apenas 3,8% da sua receita bruta no financiamento da saúde no Brasil. A Organização Mundial da Saúde preconiza que em países com sistema de atenção universal, esse patamar mínimo deveria ser de 7%. Né? A bandeira histórica do movimento sanitarista brasileiro e as discussões das N conferências de saúde realizadas no Brasil defende uma bandeira histórica de 10% da receita bruta destinada ao financiamento da educação. Como referência, senhores senadores, podemos citar outros países de sistema semelhante, como é o caso da Inglaterra, que aplica 8,5% da sua receita bruta, e o caso da França, que aplica 11% da sua receita bruta nos seus respectivos financiamentos dos sistemas de saúde, de acesso à saúde universal. Portanto, senhores, eu digo isso para dizer que é preciso dar relevância aos temas que são centrais. Na nossa opinião, na opinião da UNE, qualquer medida que venha a atender uma reforma curricular, uma melhor distribuição dos médicos no Brasil, não resolverá o problema do precário atendimento e da ampla limitação de acesso à saúde pública no Brasil, devido ao vergonhoso patamar de investimento que o nosso país ainda aplica nos últimos 20 anos. No próximo bloco, as polêmicas, carreira de Estado para médicos, o serviço civil obrigatório, a validação de diplomas estrangeiros. A gente volta já.